Mais um caso de maus-tratos a animais é registrado em Ribeirão Preto. Desta vez, vizinhos notaram mau cheiro vindo de uma casa desocupada na Zona Leste e encontraram dezenas de bichos mortos. As imagens divulgadas nas redes sociais impressionam. O vídeo é de um resgate de dezenas de animais abandonados em uma casa no Jardim Paulista, em Ribeirão, e foi registrado por duas vizinhas. Quando entram no imóvel, elas encontram gatos agonizando, mortos e até em estado de decomposição. Olha isso, tem um animal morto aqui. Tá? Tem um vivo ali. Tem outro gato morto aqui nessa mesma sala. Eles parecem que já estão mortos há algum tempo. O lugar está fedendo. Fedendo, olha isso. Olha isso. 3 cães estavam no quintal da casa sem água ou comida, se alimentando dos gatos que conseguiam fugir do local. Em um dos cômodos, as mulheres localizaram um saco de ração com pelo menos 14 crânios de felinos. Elas estimam que ao menos 30 gatos tenham morrido por ali. É muito chocante. Como é que alguém conseguiu fazer isso? E se a pessoa faz isso com os animais, o que ela não pode fazer com o ser humano? Com uma criança? Sabe, porque são pessoas, quando você faz com o animal, é porque o animal ele é vulnerável. Uma criança ela é vulnerável. O responsável pelos bichos, que dizia ser um protetor que resgatava cães e gatos das ruas, sumiu de uma hora para outra. Os vizinhos relatam que ele teria ido embora há cerca de 1 ano e alegava por telefone que pagava uma pessoa para cuidar da casa e dos animais. Quando o cheiro tomou conta do quarteirão, eles buscaram ajuda, mas não conseguiram. Quando você liga na vigilância sanitária para falar que tem um problema de mau cheiro, que está absurdo, que tem animais morando numa casa, não tem uma limpeza, eles falaram que não é com ele, é com quem? Quem pode nos orientar? Se você liga para a polícia dizendo que tem um caso de maus tratos, que precisa ser investigado, e eles vão até a porta e não fazem nada, como podemos proceder? A Secretaria de Bem-Estar Animal também falou que não era com eles. Então, com quem que é? Se eu tenho um vizinho que maltrata animal, o que eu tenho que fazer? Para quem que eu tenho que recorrer? Para continuar cuidando dos animais, elas precisam de ajuda. Existe uma arrecadação virtual através desse Instagram, @arre_rp. Os gatos tiveram que ser internados, porque eles estavam bem desidratados, desnutridos. Os 3 cachorros não foram internados, mas depois foram encaminhados para veterinário para fazer exames. Eles estavam com a doença do carrapato e mais uma bactéria, que foi tratado posteriormente. Um gato veio a falecer porque ele não aguentou. A gente tem um Instagram que faz a prestação de contas, então foi por volta de R$15 mil, todo esse tratamento dos animais. Estamos com uma rifa, com a vaquinha e com o Pix espontâneo também. A diretora da Associação Vida Animal explica que, infelizmente, o problema não é inédito na cidade. Muito pelo contrário, é até mais comum do que se imagina. Uma cidade rica como Ribeirão Preto, se deparar com cenas como essa, mas por que isso acontece em Ribeirão Preto? Porque nós não temos um trabalho de prevenção em relação aos animais domésticos. Eu me lembro de um caso, que nós fomos na casa de uma senhora chamada Tereza na época. Ela tinha mais de 20 animais e os cães viviam amarrados. Nós lutamos, sabe como que acabou o caso dela? Quando ela morreu, porque ninguém absolutamente conseguiu resolver o problema dessa mulher. Essa situação, na visão dela, escancara as falhas da administração quando o assunto é atenção à causa animal. Nós não temos em Ribeirão Preto a prestação de serviço básica, controlar a população. Você vê a prefeitura fazendo comercial de feirinha de adoção, vê a prefeitura falando que atendeu 700 animais atropelados. Por que ela atendeu 700 animais atropelados na cidade? Porque tem 100 mil abandonados. Ela vai atender muito mais. Então, ao invés de investir no controle populacional, na educação da população, até na punição e até numa investigação mais afinada, junto a um plano municipal de bem-estar animal que tem que identificar todos os problemas e trabalhar, vou repetir, município, poder público direto, com a sociedade civil e fazer um diagnóstico do problema dos animais em Ribeirão Preto e daí começar a atuar nas emergências e nos problemas de curto, médio e longo prazo. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
A Secretaria do Meio Ambiente informou que até o recebimento da denúncia por parte da nossa produção, a pasta não tinha conhecimento da situação, mas que foi realizado 2 diligências para apurar os fatos e dar providências cabíveis. Nós entramos em contato também com o dono do imóvel, mas não tivemos retorno. Moradores do bairro City Ribeirão denunciam descarte de animais mortos em uma área pública. Imagens de segurança flagraram mais de 3 coelhos sendo deixados abertos e sem cabeças em um terreno na Avenida Áurea Aparecida Bragueto Machado, em Ribeirão. De acordo com os denunciantes, não é a primeira vez que isso acontece. Eles foram informados pelos órgãos responsáveis que não há o que fazer. Na época, em 7 de janeiro, eu acabei mandando as fotos e vídeos. Eu entrei em contato com o 56 da Prefeitura, que por sua vez me pediu para entrar em contato com as zoonoses. Entrei em contato com o Departamento de Zoonoses, eles mandaram 2 técnicos. Os técnicos vieram de carro, olharam os animais mortos e disseram que não era o serviço deles fazer esse recolhimento. É um sentimento de impotência e de revolta, principalmente de revolta por vermos animais sacrificados. Estamos aí em pleno século XXI e ainda respeito às crenças religiosas, mas o sacrifício de animais de forma brutal e cruel, como está demonstrado aqui, é repugnante. E por outro lado, nós não vemos por parte dos poderes públicos uma forma de coibir esse descarte ou de coibir essa ação. A Prefeitura não se manifestou sobre esse último caso que nós mostramos aí agora. Jean Alves, professor de Direito, está conosco aqui ao vivo. A gente segue falando sobre causa animal aqui no jornal. Professor, as imagens que nós vimos aí na reportagem anterior são fortes. Tem animais mortos, agonizando dentro dessa casa, até se decompondo, situação de total abandono. Uma atitude como essa, ela é considerada crime para a gente entender, doutor? Boa tarde, muito bem-vindo aqui. Boa tarde, André, novamente aos telespectadores do Jornal da Clube. Certamente, André, é uma situação gravíssima, emergencial, caracteriza crime específico, artigo 32 da lei, que trata aí de toda a proteção do meio ambiente, fauna e flora. Inclusive, essa lei foi modificada em 2020 e passou a ter um maior rigor quando se trata de qualquer ação ou omissão que coloque em risco ou até mesmo que cause a morte de cães e gatos. E quando se tratar desses animais domésticos, cães e gatos, a lei prevê uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Ou seja, as pessoas vão presas hoje em dia. E qualquer vizinho que, diante de uma atitude suspeita, de um mau cheiro, que escute um animal gritando, agonizando, ele não deve acionar o poder público municipal, mas sim a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é responsável por fazer esse patrulhamento ostensivo e agir nessas hipóteses de caso em que estaremos diante de uma situação de flagrante delito. Ou seja, em qualquer situação, como neste caso emergencial, é de responsabilidade da Polícia Militar ir até o local, constatar quem é o responsável pelo local por essa omissão e por essa ação, em conjunto também com a Guarda Civil Metropolitana. Então, é importante que, dentro desse panorama, toda a sociedade de Ribeirão Preto tenha em mente que, nessas situações, cabe prisão em flagrante, a pessoa certamente responderá e hoje nós temos uma pena aí de 2 a 5 anos. Doutor, infelizmente não é um caso inédito, não é isolado. Na verdade, tem acontecido até com muita frequência na nossa macro-região. Aí já é preciso pensar, talvez, numa punição mais severa ou que o sistema funcione, para punir essas pessoas. Olha, André, para além de uma punição específica, a lei está em vigor, a lei houve um elevo na pena, como eu disse, as pessoas ficam presas, são presas em flagrante, essa prisão eventualmente pode ser convertida em preventiva e a pessoa estará sujeita a uma prisão pena de 2 a 5 anos. Fato é que, André, somente a atuação do poder público no sentido criminal, somente a lei penal não resolverá este problema. Todos esses problemas que envolvem políticas públicas administrativas, nós temos que ter uma integração entre controle social formal, que é o Estado, não só através do Estado punitivo, mas também do Estado executivo, ou seja, é preciso que se cobre da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Ribeirão Preto, especialmente do chefe do Poder Executivo, qual é o plano de política pública específica
preventiva para a situação da causa animal em Ribeirão Preto. Passou da hora de termos um hospital público municipal, campanhas educativas, porque a população só conhece os problemas e até mesmo o rigor da lei quando elas são ensinadas. Então é preciso ensinar a população local de que qualquer animal em situação de desgaste, em situação de trabalho, em situação de agressão física, psicológica, abandono, falta de alimentação, falta de higiene, estará sujeito à prisão. Mas enquanto nós não pensarmos num plano preventivo, isso se faz com políticas públicas não criminais, nós não resolveremos o problema sempre com o direito penal. Doutor Jean, rapidamente, por favor, queria que o senhor comentasse desses 3 coelhos encontrados mortos, abertos, sem cabeças. A gente não sabe ainda o que é, se é uma prática de algum ritual, enfim, mas é preciso investigar o que está acontecendo lá. Sim, é algo gravíssimo. Qualquer animal, ainda que independente de crença ou religião, não há nenhuma proteção legal nesse sentido. Então é preciso que a Polícia Civil, que é a responsável por agir no pós-crime, que identifique a autoria, converse com testemunhas, tente captar imagens de segurança a fim de identificar quem deixou ali esses animais, esses restos de animais, a fim de que as pessoas possam ser responsabilizadas do ponto de vista criminal e paguem aí num juízo de reprovação pelas suas condutas. Professor de Direito, Jean Alves, agradeço sempre a gentileza do senhor aqui, viu, doutor? Um grande abraço e até mais. Sou eu quem agradeço. Muito obrigado.